Hoje as pessoas estão descartando as pessoas e trocando para não resolver problemas. Se você não aprender a resolver problemas, você vai ficar só trocando de parceiros e nunca vai ser feliz. Oi, tudo bem com vocês? Parabéns para as mulheres que a maioria delas estão buscando por conhecimento, estão tentando se entender, tentando resolver aí os conflitos internos e de relacionamentos. Dou uma dica aqui para os homens: busquem também por autoconhecimento, busquem também aprender a se relacionar, entender um pouco sobre as mulheres, porque apenas as mulheres buscam aprender sobre homens. Poucos são os homens que buscam entender sobre mulheres. Se os homens não evoluírem nessa questão, vai ficar complicado manter as relações, porque mulheres evoluídas estão ficando independentes e não querendo mais se relacionar. Elas não estão tolerando mais homens com cabecinha fechada, achando que são os donos da razão. Então, homens, aqui não estou falando ou tendo uma fala de feminista, mas uma fala de uma mulher que está aqui disponível e disposta a ajudar vocês a ficarem casados. Inclusive, vou dar uma dica no final desse vídeo de por que os relacionamentos não estão dando certo ou não estão permanecendo e o que você tem que fazer para permanecer, tá? Neste vídeo aqui eu vou falar uma pergunta que me fizeram: como agir quando o meu marido me acusa de tudo? A primeira coisa que você precisa ter em mente é: se o seu relacionamento for um relacionamento abusivo, infelizmente, até onde eu tenho conhecimento, não tem jeito. Ah, mas eu estou orando. Olha só, às vezes Deus faz o milagre, mas às vezes Ele não faz. E se Ele não fizer o milagre, você vai sofrer até o fim da sua vida, amém, tá? Porque até onde eu tenho conhecimento, o relacionamento abusivo não tem jeito, porque o abusador, ele não muda. Por quê? Porque ele sempre tem razão. Errado é você. Então, quem acha que tem razão e acha que tá certo, vai mudar o quê? Esse é o ponto de partida. Depois eu faço um vídeo sobre relacionamento abusivo, mas busque pesquisar e entender se o seu relacionamento for abusivo. Não tem jeito. O único jeito, infelizmente, é sair dele ou ficar nele sofrendo para sempre, amém. Tá bom? Bom, a primeira coisa é para você conseguir conviver e identificar e resolver o casamento e fazer com que ele dê certo, é buscar por autoconhecimento. Uma mulher que tem autoconhecimento, que busca por autoconhecimento, o que é autoconhecimento? Conhecer mais sobre você. Saber por que você faz o que você faz, por que você se ofende com o que você ofende, por que você fala o que você fala, certo? Quando uma mulher ela tem autoconhecimento, ela tem uma sabedoria por natureza, ou seja, o conhecimento aplicado é sabedoria. Por muitos anos eu acreditei que sabedoria era orar, jejuar, porque eu sempre fui evangélica, nasci no berço evangélico e era evangélica de uma certa religião. Hoje não frequento mais religião, nada contra quem frequenta, mas eu sou cristã, né? Acredito em Deus ainda, só não frequento religião. Mas eu era religiosa, porque é assim que eu aprendi. E acreditava, porque a Bíblia fala: a mulher sábia edifica a tua casa. Eu achava que ser sábia era orar e ser crente de uma denominação e obedecer todas as doutrinas e falar sim, sim para todo mundo. E não é bem assim. A sabedoria vem do conhecimento aplicado. Então, quanto mais você aprende, mais sábia você se torna. Então, você começa a agir até mesmo pela sua intuição, do conhecimento que você tem, que também ajuda a desenvolver a sua intuição. Então, quando você tem o autoconhecimento, você vai saber o que é problema seu, o que é problema do seu marido. Você vai ser uma mulher que sabe falar, sabe silenciar, uma mulher que sabe se posicionar diante de um problema nas suas relações. Então, você vai saber se impor e impor respeito. Agora, quando você não sabe nada sobre você, não sabe nem por que você se ofende, só sabe que você está magoada, né? E chora no canto e fica lá mostrando a sua cara de choro para todo mundo, isso não muda nada, só te faz uma vítima e não faz com que o seu marido se importe com você. Ele vai achar realmente que você é responsável por tudo, porque você se coloca como vítima. E uma vítima não é alguém que soluciona, é alguém que está derrotado. Então você precisa ser aquela mulher que busca por autoconhecimento para você conseguir primeiro resolver os seus próprios conflitos. E por consequência, você vai conseguir ajudar e resolver os conflitos da sua casa. Outra coisa, segundo ponto, aprenda a ouvir o que o seu marido está falando, sim, ficar na defesa e tentar sempre magoada. Ou seja, quando você tem o autoconhecimento, você consegue ouvir filtrado, ou seja, você consegue ouvir e discernir que o seu marido está falando, se ele tem razão ou não.
se realmente você tem uma certa responsabilidade naquilo que ele está te acusando. E quando você ouve sem estar magoada, ofendida, sem estar armada para a defesa, por consequência você vai ter que conseguir fazer uma avaliação e se posicionar e também corrigir os seus erros. Você não é dona da verdade sempre. Certo? Existem mulheres que têm uma baixa autoestima, estão tão feridas pela vida que elas se sentem vítimas por tudo. É como se ela sempre tivesse razão e o outro sempre tivesse errado. Às vezes o que o seu marido está falando, ele tem razão, só que a forma como ele fala e por você estar ferida, ele acaba, né, sendo aí um problema maior do que realmente é. Tá? Então, aprenda a ouvir e avaliar se aquilo que o teu marido está falando, se ele tem um pouco de razão. Tá bom? Porque às vezes você fica sempre armada e você não está aí preparada para resolver os problemas, apenas que ele quer que ele resolva, tá bom? E entenda por terceiro, ou seja, o terceiro ponto é, se você entendeu a partir do autoconhecimento e do saber ouvir que não tem nada a ver com você o que ele está dizendo, ou seja, você não tem culpa, devolva essa culpa para ele, ou seja, deixa ele falar o que ele quiser falar, aprenda a viver mais a tua vida, aprenda a fazer as coisas muito mais por você e a ignorar um pouco ao que ele fala, porque uma pessoa ela só permanece nos insultando quando a gente dá atenção, tá? Então a pessoa ela só consegue ficar retrucando ou nos ferindo quando a gente dá credibilidade para a fala dela. Quando você para de dar credibilidade, ignora, ninguém fica falando sozinho, tá bom? Este é o poder do autoconhecimento. Uma mulher forte, independente, uma mulher empoderada, é isso. Não é uma mulher que tem um ensino superior, tem uma faculdade e ganha 10 milhões. Uma mulher empoderada é aquela que tem poder sobre si e sabe impor limites e sabe fazer o outro silenciar, muitas vezes até sem falar, tá bom? Espero que você tenha gostado. E como por que os casamentos não estão dando certo? O que eu tenho que fazer? Os casamentos não estão dando certo porque as pessoas não estão aprendendo a resolver problemas. Quando o problema surge, entenda uma coisa, a vida é feita de problemas, principalmente casamento. E se você não for uma pessoa que desenvolve uma habilidade de solucionar problemas, você nunca vai ficar casado. Hoje as pessoas estão descartando as pessoas e trocando para não resolver problemas. Se você não aprender a resolver problemas, você vai ficar só trocando de parceiros e nunca vai ser feliz, porque você não desenvolveu a habilidade de resolver problema e não aprendeu a ser tolerante. Nos casamentos é importante ser um pouco tolerante, um pouco resiliente, persistente, porque se você por tudo se ofende e resolve trocar ao invés de consertar, você nunca vai ser feliz em lugar nenhum. Pare de descartar as pessoas, ok? Tchau, tchau.